Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma brasileira e psicóloga morando no Japão. Essa imagem é daqui de Honjo, em Saitama, e semana passada teve um dia de neve. O ano passado foi em fevereiro, e esse ano em março, as coisas mudam. Bom, no começo desse vídeo, eu quero dar uma dica de 3 formas de você pedir desculpas, principalmente porque aqui no Japão tem muito esse lance de você ter que falar de um modo mais polido, mais educado, mais formal. E às vezes a gente fala de uma forma que para eles, os japoneses, pode parecer ofensivo se você falar, dependendo da hierarquia da pessoa com quem você está conversando. Então, a primeira forma, que é mais assim com pessoas próximas a você, com familiares e amigos e até colegas de trabalho, que você tem uma proximidade, a gente pede desculpa falando gomen. Ah, gomen isso, gomen aquilo. Tudo bem. Agora, se for um pouquinho mais educado, com esses colegas ou familiares e pessoas próximas, você pode falar gomen nasai. E a parte que é padrão, assim, que é, digamos, mediano, que tudo bem, você está meio que no intermediário ali, tanto para uma pessoa superior quanto um colega, se você falar sumimasen, sumimasen, significa que você está usando uma desculpa de uma maneira clássica, educada, polida, e que não é tão formal assim, sumimasen. Esse daí é para você não errar, você pode gravar essa forma de falar. Já uma forma super polida mesmo, que pode significar assim, nossa, eu peço desculpas com meu profundo arrependimento, assim, sabe, desculpas também a superiores, pessoas, que têm uma patente mais alta que você no trabalho, muito, muito polida. Aí você vai falar, moushiwake gozaimasen. Também há outra forma, moushiwake arimasen. Essas duas formas, moushiwake gozaimasen deshita, desculpe, eu peço perdão pelo meu erro, gravíssimo, ou a minha falha, mas é de uma maneira mais assim de arrependimento, sabe? Me arrependo por ter feito isso. Então, moushiwake gozaimasen, ou moushiwake arimasen, ou moushiwake gozaimasen deshita, por algo que aconteceu. Essa é a minha dica do começo do vídeo de hoje. E hoje nós vamos conversar e refletir um pouco sobre o divórcio. Só que diferente daquele meu primeiro vídeo que eu falo sobre divórcio, desta vez o enfoque principal é no manejo, no cuidado com as crianças. Quando existem os frutos deste casamento que se desfez, deste casamento que acabou, que é um sintoma social tão comum, hoje em dia as relações estão difíceis, então os casais eles estão se separando mais, tem um número elevadíssimo de divórcios, mas quando tem filho, nesta questão, este elemento tão importante, é importante que a gente mantenha o pensamento na direção da família, porque homem e mulher, não existem mais, ou relações homoafetivas, mas só que existe ainda a função paterna, a função materna, são as funções que não podem desintegrar, não podem, desaparecer. Então é importante a gente focar agora nos cuidados, o que pode ser oferecido para as crianças e adolescentes. É um momento doloroso, difícil de processar, difícil de digerir, principalmente para crianças e adolescentes, porque são questões muito complexas, é muito profundo a dinâmica das relações. Então a criança ela não consegue ainda entender, perceber o que realmente está acontecendo, os motivos, e muitas vezes elas se sentem culpadas, Esse que é o perigo. As crianças acabam absorvendo isso. E por isso é tão importante cuidar deste terreno no que diz respeito aos filhos, quando o casal decide por este caminho. O que acontece quando tem filho, na história desse casal, quando tem os frutos desse casamento? Já que decidimos que não fazemos mais parte um da vida do outro, cada um vai seguir o seu próprio destino, a sua história, mas como ficam as crianças? Um elemento muito importante da história e que não tem como ignorar
É impossível não ser atingido neste momento, né? As crianças não serem atingidas, né? Mas é preciso pensar em preservar, proteger, né? Esta é a primeira regra, é preservar o psiquismo, a saúde das crianças, né? Proteger este campo, este terreno dos filhos, né? O materno e o paterno, eles não podem virar o marido e a mulher, né? A relação que eu tenho com o meu marido, digamos, homem e mulher, a relação que meus filhos têm é de pai e filho, pais e filhos, então é diferente. O materno e o paterno é o que realmente deve aparecer, e não as figuras de marido, mulher, homem e mulher, né? Que agora de repente se odeiam ou vivem em conflitos, brigas, né? É muito importante proteger este ambiente, né? Este lugar que as crianças estão aí construindo a base psíquica, a organização mental delas. Então, brigas na frente das crianças é muito prejudicial, né? Esse ambiente conturbado, caos, né? Esse tipo de espelho que está acontecendo ali, né? Que está sendo como exemplo de como se relacionar, como eu me relaciono. Você está mostrando, os pais, eles são espelhos para as crianças. Então, falar mal do pai ou da mãe para a criança, com aquele intuito de prejudicar o vínculo da relação, né, do respeito que o filho tem com o pai ou com a mãe, né, os filhos. Eu falo crianças, mas isso pode ser estendido para adolescentes, né, gente? Isso vale para todo mundo. Então, isso é jogar sujo, né? É jogar contra a família, né? Isso prejudica ainda mais esse momento tão difícil, né? E isso, com certeza, né, deixa marcas, traumatiza, né, deixa marcas profundas, né, na criança. Isso vai refletir na vida adulta, com certeza. No Brasil, inclusive, esse tipo de coisa de ficar falando mal de um dos cônjuges, né, esse jogo que fazem para destruir a relação de pai e filho, mãe e filho, isso é crime, né? No Brasil é alienação parental. Não tem muito tempo que é considerado crime, mas lá, se for comprovado que a família do cônjuge ou o cônjuge faz isso, né, joga os filhos contra o pai ou contra a mãe, esse tipo de coisa é passível, né, de punição, porque isso mexe, né, e tem consequências gravíssimas, principalmente no futuro, às vezes até no presente, né, mas no futuro é pior ainda. Então, que tipo de feminino, né, que tipo de masculino que estão sendo oferecidos, né, para as crianças nesse momento? Né, que tipo de espelho que vai ficar aí de como se relacionar? Será que é uma imagem de segurança que estamos passando, né, de amparo, de cuidado, proteção, né, porto seguro? Ou será que está sendo transmitido aquela imagem de desamparo, de insegurança, né? Aquela mensagem interna que vai internalizando isso, né? Insegurança, desamparo, medo, sensação de abandono, porque assim, não é porque não existe mais homem e mulher, no caso, tá, de relações, né, heteroafetivas, mas isso serve para todos os gêneros, né? Não é porque não existe mais essa relação carnal, de desejo, enfim, erótica, que não é porque isso rompeu que não vai existir mais, né, a função família, o paterno, o materno, isso ainda precisa, né, seguir, precisa continuar, porque são coisas distintas, né, são coisas diferentes, estão em outro campo. A relação que filho tem com mãe ou com pai é um outro tipo de relação. E aí vale a pena, né, se perguntar: será que estamos deixando marcas, né, de um vazio infinito que é resultado deste abandono? Será que a gente não está olhando para quem a gente deveria olhar, né, ou estamos apenas presos em nossos próprios interesses e ignorando que ali tem seres inocentes que não estão preparados, não estão, né, maduros egoicamente ainda, né, não tem o self ali estruturado para digerir esse tipo de situação. Então é importante trazer para a reflexão esse tipo de coisa, né? Será que estamos pensando no que pode ser feito
para doer um pouco menos, né, o impacto dessa separação para as crianças? Né? O que a gente pode fazer? O que pode ser feito? Né? O que vai contribuir nessa direção do doer menos? Porque é impossível não doer, né? A criança, muitas vezes, ela se culpa pela separação dos pais. Né? A criança, ela tem uma fantasia onipotente, né? Aquele pensamento mágico de que foi ela que fez isso, que desejou, que causou. Às vezes via assim os pais brigando, e aí tem um pensamento mágico, era melhor cada um ter sua vida, se separar, e os pais se separam e fica aquela culpa para sempre e vira um adulto que acha que fez isso. É bem complicado essa situação. Então, é importante preservá-las, né, ao máximo deste cabo de guerra, né, não envolver as crianças como testemunhas, né, não envolvê-las, não obrigá-las a escolher um lado, por exemplo. Né, tem pai ou mãe que faz isso. Né, você está do lado do seu pai ou você está do lado da sua mãe. É como se fosse assim obrigatório para a criança escolher esse lado, né? E ela tem que ver o que é moralmente aceito para ela. Ela não tem nem discernimento de absolutamente nada para ser forçada a escolher um lado. É importante também que tenha uma rede de apoio, né, que representa o quê? Adultos confiáveis, que são muito importantes, né, que eles existam nesse momento. Se você puder, né, se tiver contato com pessoas da família que não inflamam ainda mais, né, esse momento tão difícil, mas que são adultos ali confiáveis, responsáveis, amorosos, que as crianças sintam, né, se sintam bem na presença deles, porque representa uma extensão do afeto, né? Os avós, os tios, as tias, representam esse colo, esse amparo, esse lugar, né, sem conflito, a paz, um acolhimento, a criatividade em movimento, os efeitos desse ambiente, né, diferente de repente do ambiente conturbado da casa nesse momento. Então é essencial transmitir, né, nesse momento de transição, transmitir uma certa paz, segurança, e às vezes nesses outros ambientes, na casa da avó, tios, tias, você encontra ali um amparo, um movimento de acolhimento para as crianças. Né? Lógico, não é para deixar lá, mas que tenha esse lugar de fuga, de refúgio, né? Que saia do ambiente tóxico, às vezes da casa dos pais, um pouquinho, fim de semana ou durante a semana, não sei. Aí depende da dinâmica da família, mas é muito importante pensar, né, o que vamos fazer, né? Que tipo de ambiente estamos oferecendo para as crianças. Pensar no que vamos deixar como base para a organização mental das crianças, né? Como elas vão se direcionar na vida, né? Será que, né, para elas, né, apesar desse momento difícil, sofrido, será que elas vão internalizar que é possível continuar, né, de manter uma amizade, educação, de manter alguma coisa boa apesar, né, de uma perda? E a criança, ela pode, né, ser direcionada, se tem esse movimento, esse lugar acolhedor, né, como base para a organização mental da criança, para ela poder ser direcionada, né, o pensamento, o movimento dela, que apesar de difícil e sofrido, eu posso continuar, né, com o desejo de explorar o mundo, que ainda possa confiar nas pessoas, preservar este viver, este estar no mundo, né, de maneira criativa e rica, né. Isso não significa mentir para as crianças, é claro, né? Mas mostra que ela não está só, né? Que elas não estão sozinhas, que o amor materno e paterno não acabam, diferente do amor, né, de homem e mulher, que pode vir a acabar, mas não existe ainda, né? Ex-filho, ex-avó, ex-mãe, enfim, por mais que existam dificuldades nas relações, né? Mas para que a criança absorva esta mensagem e não a parte complexa da coisa, porque ela ainda não está preparada para digerir isso. Então, para que ela absorva, né, este fato, né, essa forma de lidar com as frustrações, né, de desenvolver, que isso contribua para um desenvolvimento, né, de uma forma mais adaptada, saudável, com amparo, seguindo firme, né, sólida ali naquele crescimento, né, no amadurecer, né? Olha, nós estamos juntos nessa relação, né? Não importa o que aconteça, mas todos estamos juntos. Quando tem essa rede de apoio,
quando todo mundo, né, oferece esse lugar seguro, a criança pode existir, né? Ela pode se sentir muito desprotegida no momento da separação, muito vulnerável, culpada, impotente, e por isso que precisa oferecer algo que combata esses sentimentos, né? E trabalhando a aceitação dessa nova vida, né? Recuperar o olhar para a vida e suas novas formas de existir. A criança, ela precisa se sentir aceita, amada, querida, valorizada, né? Para ir integrando o self dela, para ela não se sentir despedaçado, destruído junto com aquilo que acabou, né? Então, os pais harmoniosos, eles mostram outro caminho para a vida, para os filhos, né? Para eles poderem o quê? Aprenderem a sobreviver, né? E como estar no mundo de uma maneira mais adaptada, né? Apesar dos sofrimentos, das dificuldades, que é possível seguir caminhando, que é possível confiar nas pessoas, né? A gente tem que pensar em não remover esse tipo de coisa da infância, que é muito importante, esses elementos, né, esses valores que a criança absorva. É um momento, né, muito difícil, mas é possível fortalecer as crianças neste momento. Muito obrigada por assistir, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Um abraço.